Agora a gente vai falar de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, que mostra que o presidente Lula venceria em todos os cenários de segundo turno. Vamos abrir então aqui? Num primeiro turno, por exemplo, o cenário continua tendo o presidente Lula na liderança com 48,4%, seguido de Flávio Bolsonaro com 28%, Tarcísio de Freitas com 11%, Renan Santos com 2,9%, Ronaldo Caiado também, o mesmo percentual, Ratinho Júnior 1,7%, Romeu Zema o mesmo percentual, Aldo Rebelo 1%, nenhum, brancos ou nulos 2,1% e não sabem ou não responderam 0,3%. Num outro cenário, se o governador Tarcísio ficasse no lugar, olha só, intenção de voto para presidente primeiro turno, Lula do PT 48,8%, Flávio Bolsonaro 35%, aí a gente tira o nome do governador Tarcísio, na verdade, fica só o Flávio Bolsonaro. Aí ele cresceria da anterior de 28 para 35 caso Tarcísio não dispute. Deu para entender aqui, né? Então 48 Lula, 35 Flávio Bolsonaro, aí Caiado viria para um terceiro aqui, 4,3%, Renan Santos 3,4%, Ratinho Júnior 2,8%, o mesmo valor de Romeu Zema, o mesmo percentual, Aldo Rebelo fica ali no 1%, brancos e nulos 1,5% e não sabem ou não responderam 0,4%. Já no recorte com Tarcísio, mas sem Flávio Bolsonaro, vamos ver a diferença então? Cairia um pouco, ó. Tarcísio se mantém no 28%. Vocês lembram que Flávio com Tarcísio daria 28%, Flávio sem Tarcísio 35%. Então, Tarcísio de Freitas não se movimenta muito aqui nesse cenário sem Flávio Bolsonaro. O presidente Lula se mantém com mais de 40%, 48,5% das intenções de voto. Ronaldo Caiado sobe um pouco aqui para 5%, Ratinho Júnior 3,9%, Romeu Zema 3,9% também, Renan Santos cai um pouquinho para 3,2%, Aldo Rebelo 1,1%. Brancos e nulos aumentam um pouquinho nesse cenário com 5% e não sabem ou não responderam 1,1%. Vamos com Bruno Pinheiro então, que agora também tem outros detalhes dessa pesquisa? Vamos sim, agora a gente vai olhar no eventual segundo turno e, de acordo com esse levantamento, em todos os cenários do segundo turno, o presidente também sai em liderança. Agora, em um cenário de rejeição de líderes dos políticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera a disputa com 50%. A gente tem ali um outro levantamento de Lula, segue quase empatado com 49,7%. Já Flávio Bolsonaro com 47,4% e a Michele com 44,9%. Este é o eventual cenário do segundo turno. Levantamento divulgado hoje, números interessantes. Mano Ferreira, quero ouvir a sua análise sobre esse cenário. O que lhe chamou a atenção sobre esses números divulgados entre o primeiro e também o segundo turno, com nomes que já são conhecidos, já estão aí, mas até agora a campanha não foi colocada oficialmente. Pois é, Bruno, me chama a atenção, em primeiro lugar, a consolidação de cenário num sentido de haver claramente o polo petista e um polo antipetista, porque a gente muda os personagens e o jogo, com pequenas variações, acaba se tornando muito parecido. Você tem o presidente Lula naquele patamar e todos os adversários, quando colocados diante do eleitor, acabam tendo um desempenho parecido. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo foi o alto índice de rejeição, porque todos os candidatos estão ali acima de 40%, alguns ali beirando os 50% de rejeição, que quer dizer que a temperatura da política hoje será muito mais por uma eleição de veto do que de voto. Ou seja, muito mais o eleitor manifestando aquele que ele não quer ver na cadeira do que efetivamente uma empolgação, um entusiasmo com o futuro do país. E isso, inclusive, de um ponto de vista de governabilidade, é uma péssima notícia, porque quando o governante chega sem ter uma aprovação convicta à agenda de governo, a dificuldade e o custo de negociação com o Congresso acaba sendo muito maior.
Então, eu espero que daqui para a campanha eleitoral a gente possa diminuir um pouco o nível de personalismo desse debate e debater um pouco mais de política pública. Me chamou a atenção, Emerson Tawil, também a estagnação de Tarcísio de Freitas ali. Ele ficou paradinho nos números depois que Flávio Bolsonaro assumiu que seria o candidato. Muita gente ficou pé atrás, achando que seria melhor para o presidente Lula esse embate, que Tarcísio seria um nome mais do centro. Mas me parece que com o passar do tempo e a campanha e o apoio de parte também do Centrão que pode acontecer para Flávio Bolsonaro, a candidatura dele vai ficando um pouco mais consolidada e Tarcísio vai perdendo um pouco desse público que aí aparecia mais forte nas outras pesquisas, né? Marcelo, eu acredito que seja muito mais em razão da fala do próprio Tarcísio, em que ele já se intitula candidato ao governo do estado de São Paulo. E isso afasta, sem dúvida alguma, já a mentalidade do eleitor de que ele poderia estar concorrendo à presidência da República. Sem dúvida, o Lula tem um papel preponderante dentro do cenário político, é uma figura até folclórica. Então, essa visibilidade seja natural, que esteja direcionada muito mais a ele. A direita tem uma dificuldade de concatenar apenas um nome, existem vários nomes, um fracionamento de interesses muito grande, já demonstrado dentro da própria direita, que não consegue direcionar, focar em um nome, e isso, sem dúvida alguma, fraciona também a ideia e a intenção do eleitor. Isso traz a instabilidade. Mas como disse mesmo aí a própria pesquisa, o que preocupa é o grau de insatisfação. Sem dúvida, eu acredito que essa eleição vá trazer resultados de que a abstenção do eleitor nas urnas deve ser muito maior por conta desse descrédito, por conta dessa incredulidade com a política nacional, diante de tantos atos de corrupção, de tantas notícias nefastas, desastrosas, a economia que não anda bem de saúde. Então, o que preocupa mais é a minha ótica, é essa insatisfação do eleitor e, em parte do eleitorado, acabar votando na forma negativa e não ter ali a esperança, a expectativa de que o Brasil pode caminhar para frente, sem dúvida alguma, a um progresso. Então, o eleitor vem se distanciando dessa parte de vocação política. Ele já não acredita mais na política, razão pela qual eu acredito que a abstenção seja muito grande já nesse ano eleitoral, por conta dos resultados não só econômicos, mas também sociais do país. Mano Ferreira, você acredita que realmente o segundo turno, se for para segundo turno, vai ser um pleito muito parecido com o que tivemos em 2022, que vai ser na emoção, o bate e rebate até o final? E também você acredita que existe chance ainda de uma terceira via? Ou ainda o nosso país está muito polarizado e vai ficar mesmo entre a ala bolsonarista e a ala mais de esquerda? Olha, Márcia, demanda por uma terceira via existe. O que não existe é uma oferta com capacidade de agregação social desse polo insatisfeito, de tal modo que, na pesquisa, o que se manifesta é uma cristalização da polarização, Ou seja, quando a gente pergunta até, você acha que o presidente Lula devia ser candidato novamente? Boa parte, a maioria dos eleitores até dizem que não, que acham que o presidente Lula já passou da idade, já serviu por 3 mandatos, não devia ser candidato novamente. Quando você pergunta, Jair Bolsonaro ou um Bolsonaro deveria ser candidato a presidente, muitos também dizem que não, mas o fato é que a terceira via não conseguiu, até agora, articular minimamente um discurso que tenha ressonância na sociedade. Então, essa demanda fica dispersa. Então, na prática, muito provavelmente, a gente vai assistir, mais uma vez, uma eleição de rejeição muito parecida com a anterior, decidida no detalhe ali entre aqueles eleitores pêndulos independentes.